E aí pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a falar de plateumintos e a gente vai começar a ver um negócio muito importante aqui, que são um grupo de vermes e eles são extremamente importantes aqui, tá? Porque eles vão incluir uma relação com a gente, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, então vamos prestar um pouquinho atenção nessa parte. Eumintos, tudo que for eumintos é vermes, tá? Então, plast, pensa num prato retinho. Um plateuminto é um verme achatado. Tudo bem? Bom, vamos para as características dele, então. Ele tem sistema digestório completo e sistema nervoso ganglionar. Isso é muito importante, tá? O sistema digestório dele ainda não é completo. Então, como a gente já sabe como é que funciona ali, ele vai ter duas digestões, né? Uma extracelular e uma intracelular. Já o sistema nervoso ganglionar, ele já é muito mais funcional do que o dos quinidários, por exemplo, que era um sistema nervoso difuso. Então vamos pensar aqui no sistema nervoso ganglionar. A gente tem um centro nervoso com algumas células ali, fazendo tipo uma bolinha, e um cordão nervoso, né? Um ou mais cordões nervosos, né? Que vão levar informação para o corpo. Então, olha que bacana, a gente começa a ter uma estrutura nervosa muito mais bem feita, digamos assim, né? Então, vamos pensar aqui que ele ainda não tem um sistema circulatório nem um sistema respiratório. Nossa, e o que isso quer dizer? Quer dizer que eles ainda fazem tudo isso por difusão, tudo bem? Bom, aqui, novidades, eles são triblásticos, tá? Então, a partir de agora, todos os animais são triblásticos, a gente nem precisa ficar muito falando disso, mas todos são triblásticos, o que significa que ele tem endoderme, mesoderme e o que? A ectoderme. Então, endo é o que fica dentro, meso é o que fica no meio e a ectoderme é o que fica fora, lá no embrião, se desenvolvendo, né? No desenvolvimento embrionário. Só que eles ainda são acelomados. E isso é muito importante da gente entender, que é uma das razões deles serem o quê? Achatados. Se eles fossem celomados, eles teriam o quê? A cavidade que daria espaço para os órgãos. E nesse caso não tem. Então, eles são achatadinhos, tá? E eles têm ainda uma reprodução sexuada e assexuada. A sexuada ainda não é uma regra, tá? Então, a gente tem 3 classes principais: a tubelária, a trematoda e a cestoda. A que mais representa a tubelária são as planárias, tudo bem? Perdão aqui, chicletinho. As planárias, elas têm vida livre, quer dizer que elas vivem sem nenhuma relação uma relação negativa com outros seres vivos, né? Elas não estão ali parasitando nada ali. Já a trematoda e a cestoda, as duas têm vida parasitária. Isso quer dizer que elas entram em um indivíduo e ficam ali consumindo recursos desse indivíduo. Então, nutrientes, água, elas ficam consumindo recursos vitais desses seres vivos, tá? O intuito de um parasita nem sempre é matar este indivíduo. Acaba acontecendo, mas normalmente esse não é o intuito, porque quanto mais tempo esse indivíduo fica vivo, mais tempo esse parasita tem de hospedeiro, mais tempo ele está lá vivo também, entendeu? Por isso que eles, ao invés de serem tão letais, eles causam uma doença mais demoradinha. Alguns acabam matando mais rápido do que outros, mas o intuito de um parasita nunca é matar, né? Bom, o trematoda, ele tem o citossoma e o fascíola. A gente vai focar um pouco mais no citossoma. E nessa imagem aqui que eu peguei, ele tem 2 vermes, tá? Não é um verme só. Então, aqui a gente tem um verme que, se eu não me engano, é o feminino. E aqui dentro a gente tem o verme masculino. Eles estão reproduzindo, tudo bem?
Já a cestoda, ela é representada pela tênia, tá? A tênia também chamada muitas vezes de solitário e tudo mais, é um animal enorme, tá? Um verme enorme, e normalmente ela fica no nosso intestino. A gente já vai ver como é que funciona isso direitinho, tudo bem? Anatomia. Bom, eu peguei uma planária porque não tem muito assim o que falar de importante da anatomia deles. No final a gente vai bater um papo melhor sobre a excreção desses animais, tá? Mas não tem tanto assim o que comentar. Tudo bem? Bom, eu não vou falar muito da aurícula, mas eu vou falar muito do ocelo. O ocelo é uma estrutura muito nova aqui pra gente. Quem olha de primeira acha que foi aqui que desenvolveu o olho, aqui nasceu o olho. Isso não é um olho, tudo bem? Isso é um ocelo. O ocelo é uma estrutura que parece um olho e não é à toa ele parecer um olho. O que acontece é que um ocelo, ele consegue interpretar se tem ou não luz. Então ele é um pseudo-olho, ele é quase um olho. Mas ele não enxerga imagem, não enxerga profundidade, não enxerga cor, não enxerga nada. Ele só enxerga claro e escuro, tem luz, não tem luz. Só isso. É uma coisa bem binária mesmo, 1 e 0. Tem luz, não tem luz. Ok? Aqui a gente tem a boca dele, né? Então perceba que a boca é aqui no final, não é aqui como a gente imaginaria, né? Daria até para colocar um sorrisinho aqui, né? Mas não é aqui, essa é a boca. E essa é a faringe protraída, né? O que acontece? Ele tira a faringe, né? Ele retira, ele projeta a faringe para fora, pega o alimento e puxa para dentro, tá? É normalmente assim que ele se alimenta. Aqui tem o poro genital, né? O poro genital, ele vai ter uma função de ou receber ou lançar os gametas, tá? A gente já vai ver mais ou menos como isso funciona. E aqui eu já queria bater um pouco um papo com vocês, que essa vai ser uma aula importante por questão de anatomia, para a gente entender uma coisa. Toda vez que a gente fala de região dorsal, a gente está falando das costas do animal, tá? E quando a gente fala de região ventral, a gente está falando da barriga desse animal, da parte de baixo desse animal. Outra coisa que eu não coloquei nas características, mas que é importante, é que esse animal tem uma simetria bilateral. Eu não falei lá nas aulas de quinidário, mas é importante saber. O quinidário ele tem uma simetria axial. Então, você tem aqui uma água viva, né? Você coloca um eixo aqui no meio. Se você repartir ela como uma pizza, né, ou girar, ela é igual, ela é parecida, né? Isso é uma simetria axial. Aqui no caso a gente tem uma simetria bilateral. O que é isso? Ó, segue aqui o cursor do meu mouse. Se a gente pegar aqui do biquinho da planária, acho que fica até melhor se eu pegar por aqui, ó. Do biquinho da planária até o final ali do rabinho, cortar aqui no meio, esse lado aqui, que é o lado direito do animal, é igual, é idêntico a esse lado aqui, que é o lado esquerdo do animal. E isso você pode fazer em todas as classes, tá? Então ele tem uma simetria bilateral, tudo bem? E aqui a gente começa a falar de verminoses, que eu acho que no caso dos vermes é tão importante quanto falar de reprodução. Em geral, o mais importante de todos os animais é você saber a reprodução deles, como é que funciona tudo bonitinho. Mas, nesse caso, é muito importante, é tão importante quanto, talvez mais importante do que saber da reprodução, é saber das verminoses. Tudo que for oses, né, é alguma doença. Então, verminoses são doenças causadas por vermes. Né? Se a gente fala de zoonoses, são doenças causadas por animais, em geral. Né? Então, vamos ver aqui a teníase, tá? Bom, a teníase, ela... Vamos voltar ali nas classes que a gente vai ver melhor. Tá vendo a classe cestoda? Que a maior representante é a tênia? Então, a teníase é um verme que fica no intestino da gente quando a gente consome algo contaminado. Então, consumo de alimento contaminado,
água contaminada, qualquer coisa contaminada com o quê? Com as larvas deste verme, chamada de cisticerco, tudo bem? Esse verme, né, ele tem duas espécies muito específicas, né, porque ela tem origens diferentes. Então, se você está contaminado com um verme Taenia solium, você está contaminado com verme de porco. Você comeu carne de porco contaminada. Já se for a saginata, você comeu carne de boi, carne bovina contaminada. Tudo bem? Lembrando que a teníase da Taenia solium, né, a suína, ela é mais agressiva, porque ela tem como se fosse uns ganchinhos na boca dela que a saginata não tem. Então ela causa mais danos e para tirar é um pouco mais complicado, tá? Os sintomas são dor de cabeça, dor abdominal, perda de peso, alteração no apetite, enjoo. A parte mais importante talvez nem seja tanto os sintomas, porque vocês vão perceber que os sintomas eles são muito parecidos. O importante aqui eu acho que é o ciclo de vida, tá? Então vamos começar no alimento do porco. Então o porco vai ingerir algum alimento contaminado, né? Tá, o bonitinho do alimento contaminado do porco. E o que acontece? A gente mata esse porco. A gente vai, pá, matou o porco. E aí a gente vai, come essa carne do porco. Ou a gente faz uma carne meio mal passada, uma coisinha meio assim. A gente come essa carne desse porco. E essa carne desse porco tem a larva desse verme, que é o cisticerco. O cisticerco vai se depositar onde? No nosso intestino, né? A gente comeu, o alimento vai para onde? No intestino, certo? E ali ele se desenvolve, né? E vira a tênia, que é esse animal gigante que fica praticamente sozinho, de tão grande que ele é e tudo mais. Ele fica praticamente sozinho ali, por isso que muitas vezes é chamado de solitária, tá? E aí o que acontece? Essa tênia, ela tem uns segmentos, acho que dá pra ver melhor aqui, ó. Tá vendo que ela tem tipo uns segmentos? Tá? Esses segmentos, a gente vai... Putz, eu não consigo ler aqui, acho que é progloide grávida. É, uma progloide grávida, que são esses segmentinhos, né? Eles vão ser liberados aos poucos nas fezes. E o que ela tem? Ovos. Certo? Então, o que acontece? A gente defeca, né? A gente que está contaminado vai lá e faz um cocôzinho lá no mato. E o que acontece? O porco vai e come esse mesmo mato, né? E aí fecha o ciclo. O do porco comendo o alimento contaminado, né? Então vamos pensar um pouquinho aqui qual que é a maior medida pra gente não contrair esse verme. Aí você fala, é lógico, né, parar de comer porco contaminado. Tá, mas como é que você fala isso pra uma pessoa que tem criação de porco, tipo, em casa? Porque a gente tá falando isso de uma visão muito urbana, né? A gente não cria porco e a gente não mata nosso próprio porco. A gente vai no mercado e compra uma bisteca, entendeu? A gente compra uma linguiça. A gente não mata o nosso porco, a gente não cria nosso porco de bebê até adulto e mata ele e come. A gente compra ele e para ele chegar no mercado, ele passou por uma série de revisões que não passa assim para essas pessoas. Então normalmente são regiões mais pobres e falta saneamento básico nesses locais. Então, lógico, você poderia falar, poxa, então é só parar de fazer cocô, só parar de cagar no mato. É lógico, mas é lógico você falar isso quando você tem um banheiro em casa. Muita gente não tem isso. Então, esse ciclo acaba acontecendo por falta de um saneamento básico, tá? Então, a medida para acabar com essas verminoses em geral, né, costuma ser gerar saneamento básico na região, ok? Cisticercose. Eu não vou perder muito tempo aqui, tá?
Mas a cisticercose, ao invés da gente comer a larva, a gente está comendo os ovos. Então, como é que você contrai? Como é que você se contamina? Com consumo de carne contaminada crua ou mal passada, tá? Então, se você não fizer uma carne bem passada, se ela estiver contaminada lá, esses ovos não vão morrer e eles vão eclodir dentro de você, tá? As espécies são Teniasolium e Tenisagnata, lembrando, é desse mesmo verme. A questão é que esse daqui é causado quando você come o ovo. É a doença causada pela fase larval, não é a doença causada pelo verme, tudo bem? Os sintomas dele, né, o que é? Depende de onde a larva está localizada. Se ela estiver localizada no cérebro, que é uma área extremamente letal e perigosa, pode dar dor de cabeça, convulsões, confusão mental e até coma, tá? No coração, que também é outra região perigosa, palpitações, dificuldade em respirar, respiração ruidosa, né? Músculo, dor local, inchaço, inflamação, cãibra, dificuldade nos movimentos. Pele, inchaço na pele. Geralmente ela não causa tanta dor, né? E ela pode acabar sendo confundido com um cisto, né? Com uma coisa mais da pele mesmo, como se fosse um problema de pele, que as pessoas podem tender a ignorar, tá? E nos olhos, que eu acho que é meio complicado até de falar, né? Dá uma dificuldade para enxergar e quase sempre perda de visão. Eu não sei dizer se é sempre, porque tudo na biologia, quando a gente for falar, sempre a gente tem que ter muita certeza de que é sempre, tá? Por exemplo, eu posso falar, todos os animais na biologia não fazem fotossíntese. Aí me tem uma desgrama de um pepino do mar, que é um animal que tem organela para fazer fotossíntese. Então, falar todos é muito difícil, tá? Mas eu vou falar que a maioria esmagadora perde a visão, fica cego. Porque esses animais, eles estão ali se alimentando do tecido do local em que eles se alojaram. Então, se ele se alojou no músculo, ele está comendo músculo. Se ele se alojou no cérebro, ele está comendo cérebro. Por isso que é tão perigoso em algumas regiões, ok? E xitossomose ou esquistossomose, essa doença, ela também é muito perigosa, tá? Só que ela tem uma contaminação meio diferente, né? Que ela tem um hospedeiro intermediário muito diferente, né? A gente não está mais falando de animais domésticos, né? Então, vamos lá. A contaminação dela é pelo contato, qualquer contato com água contaminada. Então, você beber água contaminada, você nadar em água contaminada, você tomar banho em água contaminada, lavar roupa em água contaminada, tudo que você fizer em água contaminada, ok? Com a observação de que isso sempre acontece em água doce, ok? A espécie é Schistossoma mansoni, tá? E uma observação, né? Essa doença é conhecida como a doença do caramujo, porque normalmente o caramujo é um hospedeiro intermediário. Ele é como se fosse um hotelzinho para esses vermes, tá? Então o caramujo, ele nem sofre de verdade com isso, mas ele tá lá vivendo a vida dele tranquilamente com os vermes. Eles são hospedeiros intermediários, como falei, indicadores. Quer saber se essa água está contaminada? Pega um caramujo de lá e vê se ele tem verme. Então eles são indicadores importantes para saber se tem contaminação na água, né? Sintomas: febre, dor de cabeça, calafrio, suor, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia, tá? Com a observação de que podem afetar o fígado e o baço, tá? E esses órgãos inflamam.
Então, o que acontece com esse órgão que inflama? Ele incha, ele aumenta de tamanho, comprime outros órgãos, dá o quê? Uma infecção intestinal, uma infecção estomacal, uma infecção pulmonar. Pensa, o fígado, ele é um órgão que cobre quase tudo isso aqui, só que mais atrás, né? Só que, tipo, ele é um órgão gigante. Imagina se esse órgão gigante, que já ocupa um espaço enorme, cresce. Pô, ele comprime pulmão e coração, sabe? Não é uma besteira, sabe? Esse crescimento. Esse crescimento, ele não é meio que... Ele não é comum do nosso corpo. E aí pode ocorrer outras inflamações e isso pode gerar até morte, ok? Para entender o ciclo de vida, eu vou começar aqui no homem doente. Olha só como ele é doente, né? E aí o homem doente vai e defeca, né? Ele caga aqui no lago. Ah, cagou no lago. E aí os ovos que estão nas fezes, né, vão soltar uma larva ciliada chamada miracídio. Essa larva vai penetrar, ela vai entrar no caramujo, tá? E o caramujo vai viver a vida dele, tá lá rastejando felizão. O que acontece é que o caramujo vai soltar algumas larvinhas chamadas de larvas cercárias, tá? E as larvas cercárias vão entrar aqui no pezinho deste homem, que está o quê? Com o pezinho mergulhado, olhando nada, felizão, eventualmente pescando, não sei, refletindo sobre a vida, mas ele está com o pezinho aqui na água. E aí ela tem uma penetração ativa na pele do homem, provocando coceira. Olha que nome bonito, né? Penetração ativa na pele do homem. O que é isso? Tá aqui na pele e ela penetra um pouquinho. Ela não entrou. Só que aí isso causa uma coceira, porque qualquer coisa... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de passar a mão numa madeira que ela tá soltando um pouquinho de farpa. A farpa nem entra muito na sua pele, mas ela só dá um cortezinho de nada, a sua mão já fica coçando. Isso acontece, tá? Essas larvas cercárias, elas vão na pele dele, penetram um pouquinho e aí o coitado vai lá e coça. Quando ele coça, abre espaço para essas larvas entrarem. E aí, nas veias do mesentério, que está lá no intestino desse nosso senhor, né, um tecido lá do intestino, ele vai se reproduzir, né, e vai criar mais ovos, para que ele depois vai aqui no laguinho, defeca no laguinho e contamina mais outra pessoa. Então, aqui se fecha o ciclo, né? Esse é o ciclo de vida desses animais. A reprodução, que eu costumo falar que é a parte mais importante sempre de qualquer discussão, né? Pode ser assexuada, que é por fragmentação. Então aqui a gente tem uma planariazinha, né? Fizemos o quê? Cortamos a planária. Cortamos a planária no meio, aconteceu o quê? 2 planárias nasceram, tá? E a reprodução sexuada, que ela junta seus poros genitais, trocam os gametas e colocam cápsulas com ovos que depois eclodem e saem planárias bebês para crescerem e se reproduzirem de novo. Tudo bem? Lembrando sempre que aqui não tem variabilidade genética e aqui tem variabilidade genética, ok? E como eu disse que eu ia bater um papo depois sobre a excreção, né? A excreção é assim... Ai, arrastei a cadeira aqui e fez um barulho meio feio, mas tudo bem. Toda excreção, ela... O que acontece na excreção? No processo metabólico, né, na sua vida, você está lá vivendo tranquilamente, você está produzindo toxinas. Porque você comeu, aí você digeriu o alimento, virou nutriente e tudo mais, e foi para sua célula. O que acontece quando esse nutriente entra na sua célula? Ele é consumido para gerar energia, tá? Só que durante esse consumo sobra um resíduo que a célula joga fora, inclusive a gente chama isso de defecação celular, né? E aí o que acontece? Nossa, sobrou um resíduo ali da célula, esse resíduo... Por que a célula jogou fora um resíduo?
que esse resíduo não serve. E muitas vezes esse resíduo é tóxico, né? Esse resíduo mata a célula, então ela tem que jogar fora. E aí esse resíduo, uma boa parte dos animais, eu diria na maioria dos animais, é amônia. E aí a amônia é um resíduo extremamente tóxico. Então como é que ele vai fazer para tirar essa amônia daqui? Excreção, tá? Então é muito importante a gente entender que ele vai lidar com a excreção, ele vai tirar do corpo essas toxinas. Isso é a excreção, certo? No caso desse animal, não é mais por difusão. Até agora era por difusão. Porífero equinidário, difusão. Plateuminto, célula flama. Eu não sei dizer, eu acho que é mais no caso das planárias do que nos outros, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso. Mas bom, a célula flama, ela é uma célula osmorreguladora. Então ela não é exatamente uma célula de excreção, apesar de fazê-la. O que acontece com uma célula osmorreguladora? Uma célula osmorreguladora é uma célula que vai regular as pressões osmóticas dentro do corpo desse animal. Nossa, Ike, o que é isso? Que estranho, né? Bom, regular a pressão osmótica significa retirar o excesso de água, porque senão esse animal explode, tá? Ele vai absorvendo a água, né, por difusão, a água vai entrando. Uma hora, esse animal explode. Então ele precisa tirar essa água de algum jeito, né? Só que pensa, ele não está pegando água pela boquinha, ele está pegando água pelo corpo inteiro. Então ele não pode só, tipo, suar a água, né? Então, o que acontece? A célula flama, o que tem? Esse é o poro excretor, isso é uma célula flama, e se a gente cortar ela no meio, né? Aqui tem o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática, como toda boa célula, e ela tem uns flagelinhos, uns cílios, né? Esse cílio ele vai funcionar de uma forma meio parecida, não é igual, tá? Mas é parecida com o do porífero lá. Esqueci o nome da célula do porífero. Que ótimo. Enfim, aquela célula que é a mais importante do porífero, que tem um flagelo que serve para movimentar a água. Então, essa célula, ela faz uma coisa parecida. Com o movimento desses cílios, ele capta a água e joga para fora. Tá? E aí o que acontece? Essa água está dissolvida também, junto às toxinas que esse animal produziu. Então ele joga para fora. Só que aí o que acontece? Como ele não tem uma seleção exata, poxa, ele não está reaproveitando essa água, ele não está selecionando o que entra, o que sai, nem nada disso, acaba saindo muitas vezes o quê? Glicose, que é fonte de energia, sais, né, que tem uma função importante em regular as funções das células e tudo mais. Então ele acaba tendo que ter uma frequência de alimentação muito maior do que comum. Por quê? Porque ele está o tempo todo jogando fora recursos importantes, tá? Mas em compensação ele começa a jogar fora coisas que fazem mal, tá? Coisa que os outros animais anteriores não faziam. Tudo bem? Eu acho que por enquanto é só. Sobre os plateumintos eu acho que não tem mais nada mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido muito bem tudo isso aí. Mas por enquanto é só, acabou. E até a próxima. Tchau, tchau.